Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma oportunidade de aprender, né? E a música ficou alta, eu fui tentar baixar, mudei. Bom, então assim, sejam bem-vindos, mais uma oportunidade da gente se reunir para estudar um pouquinho. Ai, Michele, mas em pleno carnaval... Gente, todos os dias nós temos total liberdade para fazer escolha, né? Então, assim, pelo calendário que existe aqui, né, sobre as leis que nós seguimos e a cultura e tudo mais, hoje é segunda-feira de carnaval. Tá. E eu escolhi fazer o estudo às segundas-feiras, então eu tô aqui. E quem mais vier também vai ser muito bem-vindo. E quem não vier também é bem-vindo para vir quando puder, quando quiser, quando estiver disponível, ok? É assim que a gente vai usando o nosso livre-arbítrio, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos à nossa oração, né? Eu queria agradecer muito, 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 graças a Deus, poder sempre agradecer. E vamos fazer a nossa oração de abertura, de início, para pedir bênçãos para nós e para o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor de amor, de compreensão, de misericórdia, de provisão, nesse momento eu me coloco na sua presença, meu Deus, para agradecer tudo que o Senhor tem me permitido viver, todas as oportunidades que o Senhor me dá e também as oportunidades que o Senhor não me dá. É sinal de que eu não estou preparada para elas. E o Senhor, com toda a sua sabedoria e amor, sabe o que é melhor. Me coloco agora, Senhor, na sua presença, para poder aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. E para isso, entrego os estudos nas mãos de Mestre Zadiel, para que ele o direcione, para que ele nos traga intuição e entendimento. Agradeço a espiritualidade amiga, que mesmo com toda a urgência que a época deve exigir, se faz presente no nosso estudo. Agradeço aos irmãos encarnados que queiram participar, que possam participar, e aos irmãos desencarnados que também tiveram tempo para vir estudar conosco, o meu muito obrigada. Assim, com as bênçãos de Deus, a presença e a direção de Mestre Zadiel e de toda a sua egrégora, dou por aberto o nosso estudo no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço que toda a falange de luz visite a minha casa, visite a casa do meu irmão, visite a casa de luz, espargindo energias boas, energias de luz, de cura, de paz, de harmonia, de saúde, fazendo uma limpeza astral em cada um dos nossos ambientes. E peço também que todos os sentinelas que estejam em possibilidade e disponibilidade para nos atender, que assim o façam. Amém. Bom, como é de costume, eu inicio o estudo fazendo uma leitura do livro Pão Nosso. Então, que assim seja. Vamos ver se a gente acha aqui alguma que ainda não tenha sido estudada, né? Olha, tirei o último capítulo do livro Pão Nosso, que é o capítulo 180. O título é Crê e Segue. Hoje eu acho que são... Ih, gente, estou por fora, não sei se é 23, se é 24, mas isso daí é o de menos. Depois eu olho direitinho e anoto aqui. O importante é que estamos aqui hoje, né? Então, vamos à nossa leitura interpretativa, que é o nosso estudo, né? No livro Pão Nosso, capítulo 180, Crê e Segue.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Disse Jesus no livro de João, capítulo 17, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, cedendo de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. E aqui já tem de cara uma lição importante, né? Que é, mais uma vez, como eu digo sempre, nos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, ele o tempo inteiro nos invoca a ação, nos convida a agir segundo os exemplos deixados por ele, né? Então presta atenção. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, é espiritista a palavra que está aqui. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Então, nós estamos aqui para servir de coração, né? Foi para isso que Jesus nos lançou ao mundo, para servir. Não só ensinarás o bom caminho, mas agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ou seja, não é só falar, porque falar o que é certo é muito mais fácil do que fazer o que é certo. A gente vai aprendendo de pequenininho as coisas que são interpretadas por quem nos cria, como sendo certo ou como sendo errado. E a gente vai aprendendo, né? Com a idade em que a gente já consegue concluir nossos próprios pensamentos, que a gente já consegue chegar às nossas próprias conclusões, nós fazemos uma releitura dessa visão do que é certo e do que é errado. Então a gente tem um discurso, né, onde a gente fala aquilo que a gente acha certo, aquilo que a gente acha errado, mas isso é muito diferente de pôr em prática, né? É muito diferente. E aqui Jesus nos fala exatamente isso. Não só ensinarás o bom caminho, mas agirás de acordo com os princípios elevados que apregoa. Que a tua atitude ela seja o complemento da tua palavra, que seja o complemento do teu pensamento, porque tudo precisa estar em alinhamento e em equilíbrio. Porque esse desequilíbrio é que nos traz muitas das vezes algumas doenças, algumas fraquezas mentais, o pânico, o medo, a insegurança, a ansiedade, a depressão, porque você aqui pensa uma coisa, mas aí aqui você fala outra, então você já tem um conflito interno entre o que você pensa e o que você fala. E aí você tem uma atitude que não combina nem com o que você pensa e menos ainda com o que você fala. Então você está todo desalinhado. Você está todo em desequilíbrio. E você estando dessa forma, é bem provável que você tenha propensão a desenvolver algum tipo de doença. Tá certo? Então, o ensinamento está aqui. Que você faça conforme aquilo que você prega. E se você sabe o que é certo e prega o que é certo, você deve agir em concordância com aquilo que você tem falado. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo marcharás dentro delas por tua vez, porque não adianta você falar e a tua atitude falar contrária ao que a tua boca diz. Proclamarás a necessidade do bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos.
Mesmo que as pessoas não compreendam ou não concordem, se você tem convicção de que aquilo é o certo, de que aquilo é o melhor, com amor, com respeito, procurando manter o equilíbrio, você vai seguir defendendo aquilo em que você acredita. Tá certo? Pelo menos é assim que eu entendi. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Tá? Porque a gente não escolhe esse caminho para que as pessoas nos aplaudam e compreendam plenamente tudo quanto a gente está falando. Porque muitas das vezes a gente fala e nem a gente mesmo consegue compreender o tudo quanto está contido naquilo que está falando. É preciso refletir para conseguir entender melhor. Então a gente não escolhe essa caminhada para poder ter plateia, para ter seguidores, para ter quem concorde com você. A gente escolhe, eu entendo assim, que a gente escolhe essa caminhada de seguir o mestre, de tentar trilhar o caminho mais próximo possível daquilo que ele nos ensinou para a nossa evolução. Então eu faço por mim, eu faço pela minha evolução, eu faço pela minha paz, pela minha saúde. E se eu souber ainda que o que eu estou fazendo pode de alguma forma estar inspirando outras pessoas a buscarem por si o caminho que os aproxime do Mestre Jesus, graças a Deus por isso, tá? Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Porque às vezes você não sei, você pode ver uma família passando por um momento de necessidade e aí você vai lá e doa uma cesta básica, vamos dizer. E pronto, deu o seu serviço por encerrado. Quando na verdade, se foi chegado até o teu conhecimento que existe uma família em necessidade, talvez você tenha ali a oportunidade de dividir o que você já aprendeu com essas pessoas, para que elas encontrem onde começou esse desequilíbrio, essa falta de conexão com Deus, para que chegassem ao ponto da falta. Porque se Deus é abundância e escassez, é natural que todos aqueles que estejam em conexão com Deus vivam também em abundância e fartura. Eu acho que eu falei errado, gente. Eu acho que eu falei escassez, mas não é não. Desculpa, é porque os cachorros estavam quase entrando aqui. Eu me distraí, depois eu vou assistir de novo para poder me corrigir. Mas assim, se Deus é fartura, abundância e prosperidade, é natural que aqueles que estão em contato e em conexão com Deus vivam em fartura, prosperidade e abundância. Se isso não está acontecendo, é porque em algum momento você se distanciou. Então, assim, se você tem contato com esse exemplo que eu estou dando, de alguma família que esteja em desequilíbrio, além de sanar imediatamente, de alguma forma, aquela questão, talvez seja uma oportunidade para você ajudar aquela família a reencontrar o equilíbrio. Vocês conseguiram me entender? Desculpa se eu me perdi e atrapalhei um pouquinho, mas acho que agora eu consegui dizer o que eu pretendia. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Você pode e deve, se você tiver em condições, fazer isso, mas você não vai se contentar apenas com isso. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Lembra quando a gente fala aqui no estudo que cada um dá aquilo que tem e que a tua boca fala do que está cheio o teu coração? Então te preenche dos ensinamentos, te preenche das lições, põe em prática para você ver até onde você está preparado. Não é verdade? Que aí numa hora como essa, seja qual for a necessidade daquele que bate na tua porta, ou com quem você encontra no caminho, você tenha algo de você mesmo, das tuas experiências, para oferecer para essa pessoa. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor
auxiliando-o a reerguer-se. Esse é difícil. É difícil, mas se ele nos pede é porque sabe que nós somos capazes. Não é verdade? Não é assim? Então, não é somente perdoar e tipo assim, não, tá perdoado, mas você pra lá e eu pra cá, de preferência eu no norte, você no sul, e a gente não se vê, não se esbarra, né? Quando, na verdade, além de perdoar, a gente deve tentar compreender e auxiliá-lo a reerguer-se. Isso quer dizer que você precisa conviver com quem te agrediu, com quem te feriu, com quem te ofendeu? Eu entendo que não. Pode ser que eu esteja entendendo errado, né? E aí é preciso continuar estudando para que, se eu agora estiver entendendo errado, essa minha interpretação ela seja revista. Eu tenho a oportunidade de então compreender. E ainda assim, quem aqui estiver participando e quiser me corrigir, por favor, eu peço que me corrija. Mas eu acredito que compreenderás o ofensor auxiliando-o a reerguer-se não implica necessariamente em conviver. Porque você pode, de onde você está, refletir nos motivos pelos quais você acredita que essa pessoa possa ter agido contra você, tentar compreender as razões dessa pessoa, né? Se colocar no lugar dela, o que a motivou, qual é a história de vida, quais são as origens, as crenças, os valores. E aí, uma vez que você tenha compreendido, você vai auxiliá-lo a reerguer-se. Como? Oração, liberando perdão. Quando você libera o perdão, o nome já fala, liberar. Você não aprisiona mais a pessoa naquela circunstância, porque a circunstância já está no passado. Mesmo que tenha sido hoje de manhã já é passado. Então, quando você liberta esse perdão, você tira a pessoa e a você principalmente da prisão daquela circunstância em que ela aconteceu, daquele momento em que aconteceu, entendeu? Então, estando livre, já existe uma grande possibilidade dessa pessoa seguir e seguindo a chance de se reerguer. Quando você consegue verdadeiramente fazer oração, enviar boas vibrações, desejar o bem para essa pessoa, mesmo que ela tenha te magoado, você está, da forma que você pode, ajudando a se reerguer. Agora, se o convívio é inevitável, é sinal de que pela sabedoria divina é necessário esse convívio. Então faça com que ele seja produtivo, faça com que ele seja algo que vai construir o bem em você e na pessoa, tá? Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. E aí é onde você vai usar a sua inteligência, porque ele diz aqui, você vai utilizar os recursos inesperados para ser útil. Você não é aquilo assim, eu queria ajudar, mas eu não sei como, mas eu não posso, mas eu não tenho, mais e mais e mais. Não. Você está ali e você vai ver o que tem à mão, a ferramenta que tiver à mão, a disponibilidade que você tiver, a oportunidade que você tiver, e você vai usar da tua inteligência, da tua criatividade para ser útil naquela circunstância, tá? Ser útil, meus irmãos, não significa ser o herói salvador da pátria, tá? Eu li um texto há um tempo atrás, eu não lembro direito aonde foi, mas tipo assim, um cara que era piloto de avião e que teve que ejetar, pular de paraquedas, enfim. E tudo deu certo e ele se tornou famoso e dava palestras, entrevistas, aparecia na mídia, era tipo o paraquedista, o piloto que sobreviveu, blá blá blá. E aí assim vai, até que um dia ele encontrou com uma pessoa, um outro homem, e aí cumprimentou aquela história toda, e o homem foi e falou para ele, você não sabe quem eu sou, mas eu fui a pessoa que dobrou o seu paraquedas. Então assim, aquele
anônimo, desconhecido, que ninguém sabia quem era e que ninguém dava a mínima importância, foi fundamental para que aquele que brilhava na mídia tivesse a oportunidade de brilhar, porque foi ele que dobrou o paraquedas. Se ele tivesse dobrado errado, talvez aquele cara, ao pular e puxar o paraquedas, tivesse caído, se esborrachado e não teria virado lenda, não teria virado história. Então, o que eu estou querendo te falar com isso? Para que você seja útil, não é necessário que você esteja em destaque. É necessário que você faça bem feito aquilo que você está qualificado para fazer, seja o que for, dentro da simplicidade, porque tudo está entrelaçado. Então, se você tem uma qualificação simples e você faz com perfeição, com o melhor que você pode, com qualidade, isso que você fez vai ser um dos elos para que tudo o mais dê certo também, tá? Então, não criticarás, mas encontrarás recursos inesperados de ser útil. É que você faça o melhor que você puder, aquilo que você sabe fazer. E se você acha que não sabe, experimenta, porque só assim você vai descobrir se sabe ou não. Nossa, deblaterarás. Essa é a primeira vez que eu escuto. Não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Então, você tem pensamentos, você tem ideias, você precisa esperar o tempo de cada uma delas amadurecer e então tornar-se realidade, materializar-se. Mas é importante que você saiba, bons pensamentos, porque se você não tiver bons pensamentos, ainda assim são pensamentos e hão de se materializar. Então, que você seja vigilante, né? Não disputarás inutilmente. Entrar em briga inútil, em disputa inútil, em discussão inútil, que não vai construir nada, que não vai levar a nada grandioso de valor aos olhos do Pai, meu irmão, se abstém, sabe? É um desgaste inútil. Você entrar em brigas que não vão construir nada. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. A energia que você desperdiça, arrumando briga, arrumando bate-boca, confusão, comprando barulhos que você nem sabe o que está acontecendo realmente, é uma energia que não volta, que você desperdiça e que te enfraquece. Agora, se você direciona essa força, né, de questionar, de conversar, de tentar resolver para uma coisa boa e construtiva, aí sim você vai estar a serviço dos seus semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Presta atenção. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Só falar. Reterás o bem, quer dizer, você vai reter o bem em você, vai se alimentar, se preencher do bem, semeando-o com todos. Sabe quando a gente fala que o amor, quanto mais você dá, mais ele cresce, mais você tem para dar? Então é isso. Você vai reter o bem à medida em que você o pratica. Quanto mais você põe em prática aquilo que você entende e aprende como sendo o bom, como sendo o bem, mais esse bem, ele se perpetua em você. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, aperfeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã.
Então, meus irmãos, assim, essa prática, essa busca, ela consiste em mudar a você mesmo, em melhorar a você mesmo, em trazer a evolução espiritual, moral, emocional para você mesmo, tá? Essa é a tua maior responsabilidade nessa vida terrena. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Então, afeiçoa-te, vai se tornando, quando eu falo, torna-te íntimo de Deus, vai se tornando íntimo de Deus, vai criando afeição, compreensão, você consegue se afeiçoar àquilo que sintoniza com a tua energia. Então sintoniza com a energia de Deus, com os ensinamentos dele, para que a tua fé tenha algum valor, porque senão de nada terá valido. Você dizer que tem fé, eu tenho fé em Deus, mas caminha completamente do lado oposto a tudo que ele tem ensinado. Tá? Então esse foi o capítulo Crê e Segue. Você acredita, mas você tem que seguir dentro daquilo que você acredita, porque senão você tem apenas um discurso furado, tá certo? E você vai estar prestando um desserviço a você mesmo, porque fala que acredita, mas faz tudo diferente. Aí você volta para aquela parte que eu falei do desalinhamento, ok? Vamos ver aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, qual que nós vamos ler? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O subtítulo é lá no parágrafo 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Hoje continuo sem saber ainda. Será que eu consigo ver aqui? Não consigo ver que dia é hoje. Bom, não vou ficar mexendo porque senão pode cair a conexão. Mas depois eu coloco aqui. Então, só repetindo para quem quiser acompanhar, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O subtítulo é lá no parágrafo 20. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Percebem, meus irmãos, que desde aquela época Jesus já alertava para essa questão. Se o teu corpo manifesta alguma doença, é sinal de que essa doença está na sua alma. Ela teve origem na sua alma. Então, quando você se direcionar ao alto, quando você se direcionar a Deus, faça de coração e peça primeiro a cura da sua alma, para só então vir a cura do corpo, porque o corpo é consequência da alma, tá? Então, eu vou ler de novo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Porque é através da dor física que a gente desperta para quando a alma já está doente. Depois dessa prece, meus bons amigos,
que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho, se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz? Ó, sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Porque o que eu estou entendendo aqui, se você faz mau uso de qualquer uma das nossas funções físicas que Deus nos deu, é melhor que você a perca antes que ela te leve à perdição. Então, se você usa a tua boca para falar besteira, para falar mentira, para inventar calúnias, para pecar contra Deus no sentido de fazer coisas que são contrárias aos ensinamentos dele, é melhor que tu perca a habilidade da fala, porque só assim você não vai piorar a tua situação. Tá entendendo? Então, assim, é um castigo? Não. É uma privação. Porque se é algo que você está fazendo uso e que está te prejudicando, é melhor que você não o tenha mais. Entenderam? Então, quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores, boa noite, irmão, e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Gente, assim, olha, muito cuidado com o que você escolhe assistir, com o que você escolhe ouvir, o que você escolhe falar, o uso que você faz com as tuas mãos, com as tuas pernas, com o teu corpo. Porque se você estiver fazendo insistentemente mau uso, é possível que tu perca a possibilidade de tê-los ainda. E aí você pode falar assim: mas eu não faço nada de errado, passo o dia inteiro no sofá. Você está fazendo uma coisa de errado. Porque Deus não pede pra gente: levanta da tua cama e vai deitar no sofá. Ele nos convida à ação. Se você passa o dia inteiro sem fazer nada, é possível que tu, sei lá, se tu não usa as habilidades que tem para fazer nada, que diferença vai fazer se você perdê-las? Talvez perdendo você aprenda a valorizar aquilo que você tinha e não usava. Então fica como um alerta, presta atenção em como você tem vivido, tá bom? Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais
que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Porque tu não gasta a tua visão para olhar o que está do lado de fora. Antes você vai procurar entender o que se passa dentro de você. Então, nos grupos dos quais eu faço parte, eu estou sempre convidando a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, para se entender, para ver o que você tem de bom, o que você tem de ruim, e o que você tem para perdoar em você mesmo, o que você tem para mudar, para melhorar, para fazer uma limpeza geral em si. Então, quando o teu olho está fechado para o que tem fora, você tem a oportunidade de olhar para dentro. E não espera perder a visão para isso. Você pode escolher olhar para dentro. Tá certo? Crede-me bem, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é, frequentemente, a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo que me for permitido, mas a teu turno, ora e sobretudo medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. E aí no finalzinho do texto tem uma nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se, em sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista num outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. E então suporta a pena de talião, que é você experimenta na vida todas as oportunidades para zerar os seus erros, para resgatar as suas falhas, tá? Então tudo é na medida certa daquilo em que você mesmo praticou. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação em se aplicando estas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Ok, pessoal? Eu achei esse bem simples de entender. Espero que vocês também tenham conseguido acompanhar. A hora que vocês forem assistir, possam acompanhar. E para encerrar, eu vou fazer uma leiturazinha do Canteiro de Ideias, tá? Então vamos lá, vamos ver o que o Canteiro de Ideias nos traz hoje. Esse tá fácil porque, como é novo, todos que eu abro ainda não foram estudados, tá? Então, ó, no Canteiro de Ideias eu tirei o capítulo 13. Entretanto, alma querida,
Deus nos conhece os problemas. Cala-te, serve e não temas. Não temas treva, amargura ou pesar. O erro é sinal de escola, viu? Como tem a ver com o outro. É sinal de escola, é sinal de que a gente está aqui para aprender e resgatar. A dor é lição contigo. E Jesus segue contigo, não pares de trabalhar. Foi ditado pelo Espírito de Maria Dolores. Se guardas o privilégio de servir, amparando aos outros, e aí tem a ver com o primeiro texto do Pão Nosso, que nós estamos aqui para servir. Se guardas o privilégio de servir, amparando aos outros, está edificando a felicidade em favor de ti mesmo. Lembra-te de que todos nos achamos interligados nas criações da divina sabedoria. Somos todos elos da mesma corrente. Na simplicidade daquilo que eu sei fazer, eu estou contribuindo com o meu melhor para me lembrar de que estamos todos interligados na criação divina. Foi uma fala de Meimei. Angústia, ao que se conhece, todo o tratamento para a superação da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Faça o melhor que puder, que é o que eu estava falando, né? Em qualquer situação, com tamanho devotamento à felicidade alheia, que não sofra arrependimento ou remorso em tempo de crise. Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja, e sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a resistência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. André Luiz. Então, meus irmãos, foi esse o nosso estudo. Eu espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês possam partilhar do aprendizado, que vocês coloquem os comentários que acharem pertinentes, prudentes e convenientes, e as correções que vocês se perceberem necessárias, façam, por favor, tá bom? Coloca a tua água para fluidificar. Fala os nomes das pessoas que estão precisando de saúde e vamos encerrar o nosso estudo em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, agradeço por essa oportunidade de ter estado aqui reunida. Agradeço pelos ensinamentos que nos trouxe, pela luz aos nossos pensamentos, e que aquilo que agora parece para a gente confuso possa ir encontrando lugar dentro do nosso pensamento, do nosso raciocínio, para que esse saber se acomode e se construa. Agradeço a espiritualidade amiga que nos guardou, que nos orientou, esclarecendo nossos pensamentos para que a gente pudesse aprender. Agradeço aos irmãos desencarnados e peço que retornem com seus mentores, com seus guias, para o seu local de origem. Agradeço aos irmãos encarnados que tiveram tempo e interesse em estudar junto comigo. Agradeço principalmente pelos seus comentários e complementações. Agradeço ao mestre Zadiel pelo amor, pela dedicação, pelo zelo. Peço agora aos irmãos de cura, aos mentores, a mestre Zadiel, que fluidifiquem a nossa água, espargindo sobre ela moléculas de cura, fagulhas de luz que possam nos auxiliar a recobrar a boa saúde. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e peço que cada um dos irmãos que tem seus nomes agora falados em voz alta, anotados no caderno, recebam a visita para encontrar equilíbrio e melhorar o seu estado de saúde. Dou por encerrado esse estudo dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e luz, meus irmãos, fiquem com Deus.
Aproveitem o restinho de carnaval com coerência. Lembre-se que onde você está com Deus e Ele está vendo você. Tá bom? Fiquem com Deus.